noite, galera. Vigília ufológica na área, pessoal. Só estou fazendo aqui alguns ajustes pra gente já começar a nossa live, tá? Só mais um instantinho. Isso aí, galera. Pessoal, essa live que eu vou fazer hoje é no caso pra a gente poder dar uma repassada aí na história do Bob Lazar. Bob Lazar, para quem não conhece, é um dito físico, engenheiro americano, que segundo ele, eu acredito nele, tá? Antes que os fãs dele comecem a me atacar, eu acredito muito na história do Bob Lazar. E eu tô fazendo essa live hoje, tipo, em comemoração, né? Pra rememorar aí a trajetória do Bob Lazar, as revelações que ele trouxe aí em relação ao trabalho dele ali na Área 51, que ele fez em 89, em 1989. Tem bastante tempo já, né? Não, quer dizer, não tanto tempo assim, né? Porque as alegações dele cada dia mais se provam, né? Como por exemplo aí a existência desse elemento 115, que é o que alimenta aí os discos voadores. Mas isso é papo para live. Deixa eu, antes de começar aqui sobre a história aí do Bob Lazar, deixa eu dar uma repassada aqui no que está acontecendo no mundo da ufologia, galera. Por que eu decidi fazer essa live do Bob Lazar? É porque eu revi, né, esse documentário que foi feito aí pelo Jeremy Corbell há uns 4 anos atrás. Eu já tinha visto, mas eu revi ontem. Aí fiquei com vontade de fazer uma live aí dedicada ao Bob Lazar. E no caso eu vou assistir aqui com vocês, para quem estiver no caso me acompanhando aqui na live, né? Eu vou assistir aquela entrevista que ele deu
no Joe Reagan, há mais ou menos uns 4 anos atrás também, na mesma época que o Jeremy Corbyn fez o documentário. Eles foram no Joe Reagan e fizeram um podcast lá, que é esse que está aqui na tela, galera. Mas antes, deixa eu dar uma passada aqui no que está acontecendo no mundo da ufologia. Eu até separei aqui um vídeo do Rony Vernet, que no caso é um corte da última live dele, que ele traz um assunto bem interessante em relação a um processo de desacobertamento que está acontecendo em relação ao tema ufologia no mundo. Ele traz um corte aí da live dele, que aconteceu aí, essa live, se não me engano, foi uma semana atrás, mais ou menos. E ele fez alguns cortes, o Rony Vernet, e ele, nesse corte específico, ele está trazendo a fala de um coronel americano aí, das Forças Armadas, que deu aí um cronograma de liberação em relação às informações sobre a ufologia. Bem, deixa eu dar o play aqui. Deixa eu dar o play aqui no corte do Rony Vernet, que é pra gente poder ver o que ele traz aí. Ele explica bem direitinho. Só para dar o pontapé inicial aí na live, pra gente emendar já aí na live do Joe Rogan, naquele podcast dele do Bob Lazar. Tá ali no caso com ele no podcast, o Joe Rogan, o Bob Lazar e o Jeremy Corbyn, que foi o cara que fez o documentário. Deixa eu dar o play aqui primeiro no corte do Rony. Vamos lá. Eu vou ter que alternar aqui o som só um instante. Indo agora para os Estados Unidos, uma série de notícias vindo dos Estados Unidos, como sempre. Evento da Fundação Sol, em Stanford, na Universidade de Stanford, patrocinado pelo Departamento de Medicina de Stanford, patrocinado pelo Gary Nolan, pesquisador também de Stanford. Então é um simpósio anual da Fundação Sol, que é uma fundação para discutir cientificamente, politicamente e filosoficamente esse fenômeno, né? Discutir isso de forma política, científica e filosófica, o fenômeno UAP, ou OVNI, e aconteceu na Universidade de Stanford aí nos dias 17 e 18 de novembro, com políticos, cientistas e outros. E aí vamos lembrar a afirmação que o coronel CANAL fez há um tempo atrás, né? Assim que o David Grush veio a público, o que o CANAL falou? O CANAL simplesmente é o cara que remodelou todo o parque tecnológico, fez um grande projeto para remodelar todo o parque tecnológico do Exército americano. Save your spot for Converge 2023. A game changer. E foi o ponto focal do Exército, representante do Exército, na Força-Tarefa de Investigação de OVNIs do Pentágono, o APTF. E, provavelmente, tudo que indica, ele participou de programas de área reversa de OVNIs também, diretamente. Vamos ver o que ele fala. Ele fala que a afirmação do David Grush sobre a existência de uma corrida armamentista terrestre ocorrendo em segredo nos últimos 80 anos, focada na engenharia reversa de tecnologias de origem desconhecida, é fundamentalmente correta, como é a realização indiscutível de que pelo menos algumas dessas tecnologias de origem desconhecida
derivam de inteligências não humanas. A declaração forte aí do CANAL, falando que sim, Estados Unidos têm recuperado esses objetos, que outras nações também possuem, isso é uma corrida, uma guerra fria, e que algumas dessas tecnologias são provenientes de inteligências não humanas. Afirmação bem forte aí do CANAL. E ele está aí na foto, ele teve no evento da Fundação Sol, foi a primeira vez que ele falou em público, em algum evento, e ele mostrou um slide que foi o slide mais polêmico aí da Fundação Sol. E aí na fileira aí da frente está o Gary Nolan, um cientista de Stanford. Posso ver também ali o almirante Tim Gallaudet, já na reserva da Marinha, que eu vou comentar sobre ele daqui a pouco. O Chris Mellon, ex-assessor da presidência para a inteligência. Muita gente ali importante nesse evento da Sol, que foi evento do ano sobre o assunto. E aí o slide polêmico é esse aqui, né? Fonte aí fotos do Daily Mail, portal Daily Mail. E aí o que diz aí o slide do CANAL? Ele mostra um slide de um cronograma de campanha, um plano de revelação de fenômenos anômalos, que ele chama de linhas de esforço, onde a gente teve na esquerda uma fase 0, que começou ali basicamente em 2017, ou um pouco antes, claro que a gente teve ali outros eventos, mas em 2017 a gente teve o artigo do New York Times falando que os Estados Unidos estavam investigando OVNIs e que tinha um programa chamado ALSAP de 22 milhões de dólares para isso. E isso então foi a fase 0, a revelação inicial, os vídeos do Tic-Tac, os vídeos do Gimbal e do Go Fast. Essa seria a fase 0. A fase 1, ela está acontecendo, né? Ali até janeiro de 24, onde é a demonstração da existência, né? Ou seja, revelar que existe um fenômeno. Existe um fenômeno em que ele é real e que as pessoas devem confiar porque o governo está falando nisso. Então tem uma linha ali de esforço que é a linha A, que é o setor público, né? Que seria o governo, tá? E aí isso a partir de 2024, começando ali em 1º de janeiro de 2024, que seria basicamente falar que os Estados Unidos possuem sim esses OVNIs que foram abatidos e que existem inteligências não humanas. Essa seria a revelação a partir de 1º de janeiro de 24, que duraria mais ou menos 300 dias, que é o tempo de duração da emenda Schumer, que é uma emenda feita pelo senador Schumer de revelação de fenômenos e inteligências não humanas, onde há um painel de 9 pessoas para poder revelar, incluindo historiadores, antropólogos, cientistas, políticos, para revelar esse assunto para a população. Então há várias linhas em paralelo, além da linha pública, há a linha filosófica, das ciências humanas, antropologia, sociologia, religião. Há uma linha C, que é uma linha científica, a linha das ciências naturais, da física, da química, ciências de materiais e biologia. E há uma linha delta, uma linha D, do setor privado, que é a indústria e a sociedade em si, propriedade intelectual, indústria, economia, porque esses veículos eles teriam impacto aí em toda a sociedade e essas novas tecnologias, principalmente na economia. Aí. Essa é uma parte reativa, onde os congressistas obrigam o setor público a fazer essas revelações. Tá? A fase 2 seria uma fase de correlação de assinaturas, né, que é pegar as informações, os sinais que são obtidos e são armazenados dessas inteligências, o que começa ali em janeiro de 2026. É uma parte que a gente tem uma pegada um pouco mais forense, uma pegada mais de análise científica e análise de inteligência, para entender melhor o que são essas inteligências não humanas e essas novas tecnologias. E a partir dessa fase a gente tem a aceitação não do público em geral, mas a aceitação da academia, né? A aceitação das universidades, dos cientistas, dos pesquisadores, e aí começa-se uma nova era de pesquisa científica do assunto. Na fase 3, é uma fase de caracterização de performance,
começando em outubro de 2030, onde a gente não mais tem o envolvimento do setor público, um envolvimento muito tímido, porque agora o estudo do fenômeno está com a ciência, está com as universidades, as instituições de pesquisa. Essa é uma fase proativa, onde os próprios cientistas proativamente pesquisam o assunto, com os fins preditivos, ou seja, prever ali o que esses objetos significariam, quando eles vão aparecer. E aí a gente tem a aceitação total do público nesse momento, porque é uma coisa que está sendo pesquisada pela sociedade como um todo e não mais pelo governo. Em 2034, a gente tem uma fase preditiva, uma fase de determinação da natureza, que seria a fase 4. Ou seja, descobrir o que é aquilo, qual é a origem, de onde eles vêm, o que são esses objetos, quais são suas intenções. Então a gente passou por uma etapa de, olha, isso existe, esses são os sinais que eles emitem, essa é a performance dele, as capacidades, eles estão vindo daqui, do oceano, estão vindo do espaço, e a gente começa a tentar determinar a natureza, num esforço aí integrado, um esforço que tem essa meta de determinar a origem, as intenções do fenômeno, e aí com pouco envolvimento do governo e um envolvimento maior das instituições de pesquisa. E aí teria a fase 5, com data indefinida ainda, que seria o engagement, ou seja, uma comunicação, uma interação com essas inteligências. Ou seja, uma integração da sociedade com essas inteligências, permitindo as diversas descobertas científicas e um novo tempo na sociedade aí como um todo. E um ponto principal da palestra do CANAL é que eles querem evitar a revelação catastrófica. Esse é um plano de revelação controlada, por isso que demora aí a revelação total até o engagement, que é a comunicação com seres não humanos, inteligências não humanas. Demora aí 10 anos para acontecer o engagement, que é quando a sociedade vai estar pronta para isso. Há um medo muito grande de um colapso em termos de guerra civil, de impacto nas religiões, impacto na economia atual, se essa revelação não for feita de forma controlada. Lembrando que a fase 1 ela está no trilho, ela está encaminhada com a emenda Schumer, muito difícil não ser aprovada, embora hajam obstáculos. A fase 2, que é a fase de correlação de assinaturas, ela tem algum risco. A fase 3, que é a caracterização de performance pelas universidades, pelos cientistas, tem alguns pontos de decisão que precisam ser tratados, aí, porque o governo precisa dar esses dados para os cientistas. E a fase 4, determinação de natureza, e o engagement ainda são algo bem distante. Então esse que é o cerne aí da palestra do CANAL, é a revelação controlada. Isso tem um núcleo que é a emenda Schumer, de revelação de UAP e inteligências não humanas. Como resfriar uma sala em 60 segundos sem gastar uma fortuna em eletricidade? As gananciosas... Isso aí, galera. Essa emenda aí que o Rony comentou, parece que foi negada lá no Congresso dos Estados Unidos. Deixa eu ver aqui no Twitter dele. Ele até soltou uma nota sobre isso. Parece que foi negado, não aceitaram não. Deixa eu ver aqui se eu tô no Twitter certo. Deixa eu ver aqui se eu tô no Twitter certo. Eu vou lá na página dele. Acho que foi um Twitter que ele fez há umas... Acho que foi ontem. Aqui, ó.
Essa lei aqui que ele estava se referindo, a lei Schumer, de revelação controlada de fenômenos anômalos e inteligência não humanas, deverá ser derrubada ou severamente afetada por algumas lideranças do Partido Republicano ligadas à empresa do complexo industrial militar. Bem, eu trouxe esse corte do Rony aí porque ele traz aí o relato de um coronel, né, dos Estados Unidos, informando aí sobre uma agenda que está em implementação, que vai durar aí 10 anos. Vai começar, no caso, ano que vem, em janeiro. Daqui a pouco, né? Já estamos aí às portas do mês de dezembro de 2023. E essa agenda aí, segundo esse coronel, vai ser a partir de janeiro de 24 e vai durar até 2034. Uma agenda aí de 10 anos, né? Que vai começar com aquele tateamento, né? Eles vão liberando as coisas aos poucos, né? Bem, já é alguma evolução, né? Ele comentou aí sobre essa lei, mas parece que essa lei no momento não foi aprovada, mas é exatamente o que ele fala. Se eles não fizerem dessa forma controlada, o que vai acontecer? Vai acontecer uma liberação tipo a la Bangu, uma liberação acaralhada de qualquer jeito, e vai ser pior, muito pior, porque a gente sabe exatamente o nível de envolvimento, o nível de comprometimento que o governo americano tem em relação a esse tema. Esse tema é espinhoso para qualquer governo do mundo, tanto que Rússia e China não se metem, né? Você não vê nada partindo da Rússia, você não vê nada partindo da China. Por quê? Porque é espinhoso, é uma coisa que derruba governos, é uma coisa que causa convulsão social, não em relação à presença alienígena, mas em relação ao mau caratismo dos governantes, né? Então é muito complicado. É muito bom que eles passem essa lei sim e facilite aí a liberação desse tema para a sociedade, porque a sociedade já está careca de saber que essas coisas existem, essas coisas andam pelos céus, essas coisas entram nos quartos das pessoas, as pessoas sonham com essas coisas, com essas abduções. Essas abduções não são sonhos, elas sabem que não são sonhos. Pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas, quiçá até milhões de pessoas, já passaram por algum tipo de experiência. Tem gente que passou por essa experiência, mas por não ter uma sensibilidade muito aguçada, nem sabe, nem sonha que passou por isso. Mas é isso, né? Bem, pessoal, como a live é sobre o Bob Lazar, como eu comentei com vocês, o que eu vou fazer? Eu vou assistir a entrevista que ele... Entrevista não, né? Foi um podcast que ele fez há uns 4 anos atrás no podcast do Joe Rogan, junto com o Jeremy Corbell. O Jeremy Corbell fez esse documentário com ele também há uns 4 anos atrás, né? Eu revi ele ontem, foi bem legal rememorar. Antes desse documentário ser lançado, no ano de 2019, eu já tinha assistido muita coisa em relação ao Bob Lazar. Já tinha visto muita coisa, vídeos antigos, aquelas primeiras declarações dele, quando ele ainda nem aparecia na frente das câmeras, né? Em 89 ele parecia no escuro, sem querer ser identificado. Nossa, quando passou esse documentário aí em 2019, foi uma coisa assim que quem gosta do tema ficou bastante, eu diria até emocionado, né? Eu me emocionei bastante ao ver o Bob Lazar de volta, reafirmando, né? Dando novas entrevistas, reafirmando o que ele falou lá em 89, e agora com muito mais provas, né? Com muito mais provas. Fica aí a dica, pessoal. Quem não assistiu ainda esse documentário aqui, ó, Bob Lazar. Deixa eu tirar, tá com uma mancha preta na tela, né? Deixa eu explicar pra vocês o que é essa mancha preta. Quem já me segue já sabe o que é, mas eu vou explicar. Essa mancha preta, galera, isso é uma câmera que eu tenho apontado aí pra Serra do Mendanha, no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, onde eu faço aqui a minha pequena vigília ufológica, tá? Deixa eu diminuir ela aqui, que é pra mostrar pra vocês aí a capa do documentário. Deixa eu diminuir ela aqui. Não é essa.
colocar ela bem pequenininha aqui. Só para vocês verem aí a capa do documentário. Tá até na chamada que eu coloquei ali no... que eu coloquei no Instagram, né? Mas esse documentário aqui eu recomendo muito que vocês assistam, tá? Caso vocês se interessem. Tá nesse torrent aí, desse site. Como o canal é pequeno, acredito que não vai dar problema nenhum. Isso aí, galera. Bem, eu vou dar aqui o play na entrevista do Bob Lazar ao Joe Rogan, que é pra gente começar aí a assistir. Vou deixar aí em tela cheia. Deixa eu voltar minha câmera aí ao normal. Se estiver atrapalhando, eu diminuo de novo. Eu deixo essa câmera ligada porque, como vocês sabem, né, aqui na Serra do Mendanha aparece muita luz estranha e eu capturo ela e guardo para uma eventual análise. Só falando aqui sobre também a nossa timeline aqui, né? Aqui tem a minha foto do outro lado da tela preta, que é a câmera que eu tenho apontado para fora apontado para a Serra do Mendanha. Do outro lado tem minha foto e aqui embaixo tem um QR Code. Esse QR Code, pessoal, é caso vocês tenham aí condições e interesse em ajudar na manutenção do canal. Está pré-configurado para um valor simbólico de R$1, mas vocês podem editar e doar o valor que fica mais confortável para vocês. Na descrição do vídeo também tem alguns links onde vocês podem comprar em lojas afiliadas e ajudar também na manutenção do canal, tá, pessoal? Bem, agora eu vou lá para a entrevista e vou dar o play e vamos assistir. É um podcast um pouco longo, 2 horas e 14 minutos, mas como falta aí eu consumir esse conteúdo, eu vou assistir ele todo, porque ele foi da época do documentário. Foi logo depois do Jeremy Corbyn lançar o documentário e ele é bem interessante. Ele traz algumas informações aqui que não estão no documentário. Bem, vamos lá, play. 2, 1, boom. And we're live. First of all, cheers, gentlemen. Let's have a little toast. Relax. Bob, thank you very much for doing this. I really appreciate it. I understand that you've told this story many, many times. You've been grilled many, many times, and it's very stressful for you, so I really, really appreciate your time. For people who don't know the story, there is a documentary. Jeremy Corbell has a documentary out right now. It's called Bob Lazar, Area 51 and UFOs. And Flying Saucers. And Flying Saucers. Bob Lazar, Area 51 and Flying Saucers. Okay. Yeah. I first heard your story decades ago. I told you last night when we went out to dinner, I've seen pretty much every interview you've ever given. I've followed the story incredibly closely. Mm-hmm. But for people who don't know the story, let's give them the bullet points. You used to work at Area 51. And Area 51, you went like, huh? Well, we want to be accurate. Okay. Area S4. S4, okay. It's about 15 miles south of Area 51. Okay. But you worked in, how would you describe it? I guess within the Area 51 compound. You can call that a subset of Area 51. And you got that job. Before that, you were working... Before that, I had worked at Los Alamos right. National Labs in New Mexico. And you were involved in what kind of work there? Nuclear weapon development, physics. I mean, they do everything there. So how do they approach you to say, hey, Bob, why don't you come on out to the Nevada desert? Well, the way this went down was, at that time, it was 1982, I had put... a jet engine in my Honda, and Los Alamos put it on the front page of the paper. Said, Los Alamos man, physicist at the lab, built this 200 mile an hour, Honda jet car that I drove to work every day. So I was known in Los Alamos, the guy with the weird car, and you could hear it from a mile away. Anyway. The day that came out on the front page of the paper was the day Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, was giving a lecture down there at the lab. And we didn't have much going on that day in our group, and I asked if I could go down there. And
I went down there early, and Ed Teller was outside, leaning on a brick wall there and reading the front page of the paper. Now, this is a guy out of history, so I introduced myself. Hey, I'm the guy you're reading about there. And we talked for a little while, and it was cool. Fast forward to years later, I had moved out to Las Vegas and had, left Los Alamos and, went on to other things. And I wanted to get back into the scientific community. I left to start other businesses and that sort of thing. So I sent resumes out, and one of them went out to Ed Teller and referenced our meeting, back in the day. And anyway, he remembered me and gave me a reference, somebody to contact at EG&G. And that's pretty much how it started. So you get a phone call or a letter? Like, what do you get? Well, I got what did I get? I got a letter initially and went down for an interview probably a couple times. And it was down at EG&G Special Projects, which was at McCarran Airport at that time out in Las Vegas. And did they give you any sort of job description of what you were applying for? They said it was for I can't remember exactly what they did. This was a long time ago, but I think it was advanced propulsion or something like that. Something relatively generic, and they said it's in a remote area. It's going to be some days on, some days off, and it was kind of it was kind of not exactly a full-time job, but you might have to be out there for 2 weeks at a time and take 2 weeks off. So it was kind of the work schedule would be kind of broken up. And did this seem attractive to you, or did it seem weird? No, it really wasn't weird, because people that work at the test site, anybody that's familiar with the area up there, working at the nuclear test site or at the Tonopah test range north of there, that's typically how things go. So you had known about it from the scientific community? Because Area 51 at that time was No, they didn't say anything classified. about Area 51. Okay, so they just said it was in a remote location, and you just know it was up at the test site. Right. So, but there was no mention of Area 51 at that time. So they've done hundreds of nuclear tests in Nevada. That whole area there's giant chunks of Nevada that people. Yeah, there's a big piece of Nevada, and it's split up into different areas. There's a nuclear test site. There's Area 51. There's the Tonopah test range north of that. There's little sub areas. There's areas where they test chemical weapons and things like that. So it's all broken up as a gigantic test area. So take me back to first day on the job. You accept a job. They take you out there. Yeah, it's the first day, really, I didn't really get to see a whole lot. The first day was essentially just paperwork. That's when I flew into Area 51 proper. And I left McCarran Airport and flew what they call the Janet flights. Just, a passenger plane from Las Vegas to Area 51. And it was really just going through a mountain of paperwork that day. From security clearances to... God, it was like 2 or 3 hours of just solid paperwork, and that was really an uneventful first day. When did things get weird? When did you realize? Like, at what point in time did you say, "Hey, this is not normal work. Like, this doesn't even seem like it's from this planet"? That I can't tell you what day that occurred on, because so much time has gone by. The days have kind of fused into one, and I can't separate the days. Was it a slow burn, or was there a moment of recognition? Well, the first inkling I had was when I came in. There's this facility that is at S4. It's in the side of a mountain, and normally we had pulled in with the bus and gone around the front through a normal double door. This time that I went in, there were hangar doors open. I went in through the hangar door, and in the hangar door was the disc, the flying saucer that I worked on. I saw it sitting there, and we walked by it. It had a little American flag stuck on the side, and I thought, oh my God, this finally explains all the flying saucer stories. This is just an advanced fighter, and this is fucking hilarious. Right. So I went by, I slid my hand alongside it. I got reprimanded immediately for touching the thing.
And there was a guy, an armed guard, that followed us in and just said, keep your eyes forward and your hands at your side and just walk in the door. So that was the first time I had seen anything that was weird. It was sometime later that I was introduced to my my lab partner, Barry, and we had some of the subcomponents of the craft in the lab, and Barry was very anxious to get a new lab partner, so he was very talkative and couldn't wait to show me different things. And it was in the demonstration of the reactor working where it caught my attention to where this is technology that doesn't even exist. So, I mean, that was the first time I knew that this is really something different. What was it? What was it? What was it about this reactor that made you think that it didn't exist technologically? Well, it was I actually have to back up because there were some briefings that I read before that certainly gave me the impression that this was going to be a weird job, but this was the first hands-on thing. This was a small reactor about the size of a hemisphere, about the size of a basketball, on a metal plate, and when it was running, it produced a gravitational field of its own. Now, this is something that we can't do. We can't produce any gravity. The only way we get gravity is from large quantities of mass. But there's no machine we can have that turns on that makes gravity. Like, you can turn on an electromagnet and it makes a magnetic field. We can't make a gravitational field. Anyway, this device was producing that. And Barry said, almost like he was bragging, go ahead, try and touch the sphere. And I couldn't. It pushed my hands away, just like two like poles of a magnet. So that was... so like when you take two magnets and you try to press them together and they push against each other? Yeah, that kind of cushion feeling, but you can't get them together. The closer you put them, the more they push. But and you felt that physically with my hand? Yeah. Now there's nothing that does that, and that immediately caught my attention. Going, wow, this is something else. What was your thought, like when you felt that and you knew that there was nothing that you were aware of that could produce this? Then that connected me to the briefings that I read on the first day at S4. Was that everything that I had read was apparently accurate. What were you reading? It was kind of an overview. This project was to back engineer the alien craft. And specifically, it was to try and back engineer and see if we can duplicate the technology with available materials. Now, to do this, they split the project into many different pieces. For several reasons. They do this on all classified projects, so nobody has the complete story, but they compartmentalize everything. Now, we had the power and propulsion system. So what the briefings they gave me were like a 1 or 2 page overview of some of the other projects that were going on, on the craft. The only reason they do that is just in case what you're working on is connected intimately in some way that we don't know of to one of the other projects. You have to know their, their existence. So... again, they have everything from metallurgy to, weapon potential of the craft, and these were all, essentially very short briefings, but mine was just power and propulsion, and it made it very clear that what I read was accurate. So when you were reading that, before you actually saw the reactor, what were your thoughts on what they were describing? If you knew that something like that didn't exist, and they're describing it in the briefings, what did you think you were going to see? I didn't know at the time. I mean, I was reading, I thought, is this some kind of test? See if you're crazy? Well, not to see if I'm crazy, a lot of times they'll take in real high security jobs. I mean, they'll intentionally insert nonsense into them. Whether it's to confuse the fact or if for someone was to leak it out, they would carry that information along and know where it came from. So I read through the documents, but, I didn't know if this was, part of some kind of test or, or what, or was it potentially realistic? I mean, I really didn't consider it being all that possible as far as being the actual thing that I was going to work on at the time. How did they turn it on? The reactor? Yeah.
The reactor can be turned on or turned off in a lot of different ways. The way Barry showed me, the hemisphere is removed. There's a small tower in the middle. When you put the hemisphere on, the reactor activates. The reactor shuts down. It's load sensing. So if there's no load on the reactor at all, it shuts down. When there's a load present on it, it starts up again. Load meaning? You can consider it an electrical load. So although it doesn't necessarily operate electrically, there's no wiring that connects any of the subcomponents together whatsoever. They just have to be in the immediate vicinity. The stuff is borderline magic, and that's essentially where we left it, when I left the project. So there was no progress made? There was some progress. I mean, we did identify, at least we think, some processes and had a rough idea, we think, of what was going on. But I think this is a problem that they've had for a long time. And, I was replacing somebody that Barry worked with prior to me. And I think there was some horrific accident that I didn't have a whole lot of information on, but, Barry alluded to that. A horrific accident, like where someone died, or? Yeah, where somebody died. Because they were trying to tamper with things or figure out how something worked? Yeah, the reactor in particular. But yet he let you touch it. Yeah, I think what they were trying to do was cut into one. Oh, now, Jesus. they had more than one there, and that was supposedly there was an unannounced nuclear test, and that's what it was. At the time, remember, they were still doing underground nuclear tests at the test site. But from what I understand, according to Barry, there was an attempt made. Now, this must have been a pretty desperate attempt because it's not a very scientific process to analyze something that way. But it looked like they used a plasma cutter or something like that to cut into an operating reactor. How many of these things did they have? They had nine craft altogether. I only got hands-on with one of them, so I can't really say how the others operated. Did you see the other ones? Yeah. At one time, and only one time, the bay doors that between the hangars were all open, and I could see all the way through. And were they all exactly the same? No, they were all different. Different shapes? Yeah. But they were all from somewhere else? Yeah, absolutely. Now, did anyone make any attempt to explain or to tell you where they came from? No one is the least bit interested in letting everybody know all the facts. They want to give you the minimum information that's necessary to complete your task. So you're not getting the story of where they came from. You're not getting the story of how much progress other people are making. You just focus on the small component. But they gave you some indication that they've been working on these for a while? Yeah. When do you think they acquired these? I really couldn't say. I think they've been around for a while. So they bring you into this room. You see this reactor working. You realize this is nothing that, as far as like the scientific community at current time, has the ability to create. We still don't. What is your life like from that moment on? Is that where everything changes? Because I would imagine the moment you actually make contact with something that's extraterrestrial, whether it's an object or a being, something where you can actually absolutely be certain it's not from here, your whole paradigm, the whole world you live in, is now a different place. Well, this is the only time it became exciting. The rest of the time, it was really an ominous feeling being at work. But at that time, it was exciting. I mean, now I knew we were on the absolute beyond the cutting edge of science, and I was so absolutely excited to be there every single time I was. This was a fantastic opportunity, and however, in short order, it began to concern me. We really have no idea what we're talking about, and the excitement kind of turned to dread at some point, because the amount of power we're dealing with is astronomical. I mean, to affect gravity, to produce the effects like this equipment does, takes huge amounts of power. And I've given the example before of
taking a small portable nuclear reactor and, putting it back into Victorian times, with the scientists of the time, and just dropping it in a room. And they come and look at it and see that it's producing power and wonder how it works, so they start taking it apart. And as soon as they get some of the shielding off, the takes huge amounts of power. And I've given the example before of taking a small portable nuclear reactor and putting it again to concern me. We really have no idea what we're talking about. And the excitement kind of turned to dread at some point, because the amount of power we're dealing with is astronomical. I mean, to affect gravity, to produce the effects like this equipment does, takes huge amounts of power. And I've given the example before of, taking a small portable nuclear reactor and, putting it back into Victorian times, with the scientists of the time, and just dropping it in a room. And they come and look at it and see that it's producing power and wonder how it works, so they start taking it apart. And as soon as they get some of the shielding off, the people are going to drop dead because of the radiation inside. Now, the people have no idea that radiation even exists back then. But anybody that comes in to check on them will also drop dead. And, there's no reason that exact scenario couldn't happen with what we're dealing with. We have no idea how the physics operate within this thing. The power levels are, like I said, astronomical. Like, it's incredibly dangerous to tinker with something like that. And, in some respects, we were guinea pigs, just try to find out how to make this thing. So they had a series, as far as you surmised, they had a series of different scientists try to back engineer this thing, try to figure out what this thing was, and they would bring in new people and let's throw Bob at it. Yeah, yeah.